principal é a eleição da nova mesa diretora do CODEMA, e temos depois, em assuntos gerais, também a votação da aprovação dos conselheiros, alguns conselheiros do CODEMA, representantes do CODEMA, para ser delegado no plano diretor. Tá? Então vamos lá. Na pauta principal, a chapa, quantas chapas eram? 10? 9 declinaram, ficou uma aqui. Mesa diretora composta pelo presidente, vice-presidente e secretário. Então, como presidente, o nosso professor Oswaldo, nosso secretário, Oswaldo Pisolato Júnior, representante do Poder Público. Como vice-presidente, Vitório Gilberto Zanotino, que é representante da Ela Ambiental, pela sociedade civil. E como secretário, Francisco Paulo Oliva Varijan, da Associação de Proprietários Residencial Jardim Europa, representante da sociedade civil. Então, como é chapa única, doutor, tem que botar em votação, né? Sim. Então, aqueles que aprovam, por favor, ergam a mão direita. Aqueles que podem. Os que podem votar, né? Unanimidade, né? Unanimidade. Mensalidade em dia. Mensalidade em dia. Mensalidade em dia. Então, parabéns aos novos representantes. Professor, desse momento em diante eu declino aqui que eu já não sou mais presidente, fui até agora, antes da eleição. Agradeço a vocês toda a paciência que tiveram comigo, toda a boa vontade, e desejo muito sucesso, muito êxito, né, para a nova mesa diretora. Que Vinhedo possa crescer sustentável como sempre, e que vocês têm uma missão aí dura pela frente, que é a aprovação da revisão do plano, né, e que a gente sabe que também vai ser um êxito muito grande. Muito obrigado a todos, doutor Diniz. Obrigado por tudo. Então, primeiramente, novamente, boa noite a todos, a todas. E nós gostaríamos de agradecer muito a participação do presidente, do nosso amigo Feijó, que esteve à frente aí, um ano praticamente, com a saída do interior, o vereador Tiago Paula, que foi chamado para subir a cadeira lá da vereança, e é muito bem substituído pelo nosso amigo Feijó, que fez um trabalho brilhante também aqui nesse tempo todo, e que nos levou, nos deixou dessa herança boa, para que a gente possa continuar em prol da cidade, em prol do meio ambiente, que é o nosso ministério. E agradeço também a participação do conselheiro Vitório, do conselheiro Varijan, que formamos essa chapa para fazer o biênio 22, 23, 24 e dessa administração. E nós estamos na mesma continuidade do presidente Feijó, com toda a liberdade da gente poder trabalhar de uma forma sempre livre, aberta, transparente, para que a gente possa ter uma justificativa perante a população do que nós estamos fazendo. Mas uma coisa, assim, a princípio, que nós pensamos é justamente de a gente administrar os conselhos, não o conselho sobre o convênio. Porque nós estamos numa situação muito amadora,
em termos assim de montar o conselho, a data, a ata. Então, como são os conselhos de obrigação da Constituição, portanto, a administração pública tem a possibilidade de financiar esses espaços para que a gente possa trabalhar com mais eficiência, não? Porque hoje ainda nós estamos com muito amadorismo em termos assim, de afogadilho, porque nós estamos com o nosso trabalho do dia a dia nas secretarias, né? Então ainda acumulando mais do trabalho dos conselhos. Então, o que nós estamos propondo, junto com os outros conselhos da prefeitura, for fazer um espaço dos conselhos, onde terá uma infraestrutura que possa apoiar todos os trabalhos dos conselhos, principalmente também para os conselheiros, que é onde eles terão um espaço, eles terão um local para que possa fazer seu trabalho de estudo, de entendimento. Não tem que levar para casa todo esse trabalho. Já levar para casa esse trabalho hoje em dia é complicadinho, né? Ainda mais de uma forma assim espontânea das pessoas, que nós agradecemos essa contribuição espontânea que venha aqui para as reuniões uma vez por mês, olhando pelo bem do meio ambiente que nós temos preservado. Então essa, vamos dizer, seria uma atitude assim, a princípio, que nós estamos tentando fazer a princípio. Segundo, a gente dar um pouquinho mais eu não sei se é de procedimentos, mas vamos pensar em procedimentos. As ideias, as vontades que poderão surgir entre os conselheiros e mesmo entre os munícipes que queiram ser apresentados pelo estatuto, depois pela legislação que nós temos que obedecer, a possibilidade de apresentar ideias que possam ser viabilizadas, e essas ideias serão canalizadas pelo CONDEMA. Então essa seria também uma segunda ideia nossa, junto com a equipe que nós conversamos, de fazer essa possibilidade de organizar, de fazer um processo de andamento de ideias e de coisas que podem ser realizadas pela ideia do CONDEMA. Então podemos ser um canal para a população. Então, acho que basicamente nós temos essas duas propostas iniciais. É claro que no transcorrer do tempo a gente vai poder olhando mais detalhes para ser colocadas, evidente, sempre com a aprovação da maioria e assim por diante. Agradeço então a votação que vocês me deram, a possibilidade de ser presidente, a equipe também, e gostaria de passar a palavra para o nosso conselheiro, caro amigo Vitório, que ele tem algumas coisas a dizer, e também para o Varejão, depois que tem algumas coisas a ser ditas. Basicamente, a gente já vinha discutindo, conversamos um pouco, e uma das coisas mais importantes a nível de CONDEMA, na realidade, acho que a gente quase que é um decano, né? do CONDEMA, desde a sua fundação até agora, e na realidade a gente sente que há um problema muito sério em relação à sociedade. Mas não é só um problema de Vinhedo, é um problema do Brasil de cabo a rabo. A sociedade pouco participa, e quando participa, não há uma participação realmente efetiva no sentido de um debate democrático, de um debate correto, de um debate sério. O que nós temos, na realidade, são radicalizações que realmente não levam a uma análise mais profunda da situação e nem permite que a gente tenha alternativas corretas para corrigir os desvios que aí estão. E não é de hoje, eu acho que é desde que o país teve a sua independência, na realidade nós temos desvios que vieram até hoje. E a gente estava discutindo, e uma das coisas que o CONDEMA tem que fazer
Primeiro é definir claramente a razão de ser dele. Então, ter uma visão. Qual é a visão dele? Realmente ser um conselho representativo dentro da sociedade linhadense e ser uma referência do que é ser um conselho. A segunda seria a missão que ele tem em relação aos valores que cada conselheiro deveria ter. E uma coisa que o Condema sempre procurou, mas é difícil de obter, realmente é uma participação da sociedade ativa e não de partes específicas da sociedade. Então esse é um ponto crucial e é uma coisa que a gente comentou, que o Condema tem que chegar a todos. Quando eu digo a todos, a todas as regiões do nosso município. E pedir com que as pessoas realmente participem. Na realidade, nós falamos em representatividade e nós aqui não temos representatividade. Nós temos algumas representatividades, mas não é uma representatividade do município. Portanto, a gente tem muito mais um embate de posições do que realmente uma discussão clara dos problemas existentes em relação à qualidade de vida no município de Vinhedo. Então, eu acho que é chegada a hora de se fazer uma coisa nesse sentido, trabalhar junto, em conjunto, que é uma coisa realmente importante, até porque foi essa a ideia da Constituição de 1988, de criar conselhos para que houvesse uma participação da sociedade nas decisões do Estado. Infelizmente, sei lá por que cargas d'água, isso virou interesse de A, de B e de C, em detrimento da própria sociedade. Então a gente espera dar continuidade ao trabalho que foi realmente exaustivo, não só o trabalho, mas aos embates que o Conselho vem sofrendo ao longo do tempo, para que realmente ele tenha uma possibilidade de fazer um trabalho de participação, de transparência, para que a sociedade realmente seja representada nesse Conselho, não só nesse, nos demais também. Acho que é isso. Obrigado. Tenho muito a acrescentar, gostaria de agradecer a votação, a oportunidade de participar dessa diretoria. Espero contribuir. Eu acho que esse conselho vem adquirindo um dinamismo, então as discussões de algum tempo dos presidentes anteriores, e o Diago de Paula deu o lançamento do Dr. Diniz, fez a revisão da legislação, agora tende a evoluir nas questões de discussões ambientais. Eu acho que agora é o fórum de debate de discussões ambientais do município. Eu acho que todos têm em detrimento das participações populares anteriores, agora está aumentando a participação. Eu acho que agora vai ser um canal que as pessoas possam trazer as suas demandas para que nós possamos discutir. Eu acho que daqui para frente é trabalhar e conseguir melhorar o meio ambiente do município. Obrigado. Fazendo a continuação, então, da pauta de hoje, nós temos dois assuntos, nos assuntos gerais, que são aprovar os 3 representantes conselheiros aos delegados, a representação dos delegados. E nós estamos propondo a representação do Condema aos delegados, o conselheiro Galo, o conselheiro Saul e o conselheiro Barijano. Eu gostaria então de fazer se alguém tem alguma coisa a dizer, senão a gente faria já a votação. Tenham essa possibilidade de fazer essa representação e já conhecem todo o espaço, todo o tempo da revisão que está se processando a revisão do plano diretor. Quem quiser se candidatar, começar a votar na democrática, né? Não, eu só queria entender quais são os critérios, se é antiguidade, se é pelo conhecimento, critério técnico, se é, enfim, só saber
pela questão, eu comentei, do conhecimento e da experiência desses conselheiros já há muito tempo à frente aqui do Condema. Questão de votação, se quem quiser se candidatar, é aberto, democrático, aberto. Secretário, com licença, como foi colocada a possibilidade de se candidatarem, qual que vai ser exatamente a função desses conselheiros do Condema no processo de revisão? Eles vão participar como delegados, eles vão ter poder de voto, de fala, de colocar ali como se fossem emendas, atualizações ao projeto, até para facilitar, né, caso alguém queira se candidatar, para que a pessoa já saiba o que vai ser feito, qual vai ser a atribuição dela, se for escolhido. Sim. São representantes do Condema, evidente, lá nos delegados. Posso dar uma coisa? Quando nós, o Conselho estava discutindo o plano de ordenamento em 2015, 2016, o Condema tinha um conselheiro que ela para representar o plano diretor. A discussão de todo esse trabalho que nós fizemos, nós conseguimos colocar 3 representantes do Condema. Então, isso foi todo um trabalho que foi feito junto ao Poder Público, junto à Comissão do Plano Diretor, para ter 3 plano diretores. Inclusive, isso nós apresentamos o técnico do controle na época, que estava comigo, e a gente conseguiu essa 3, por isso nós temos 3 representantes, senão seria uma função. Do CNPU também. Como delegados. E do CNPU também. Por exigência do GAEM. A título de elucidação, Luiz, me permite, o decreto legislativo, aliás, o decreto municipal, ele fala que, de fato, aquele que representa, né, o Condema, ele não tem só direito ao voto, mas como todos os outros direitos como os demais delegados, inclusive apresentar emendas, opiniões e tudo mais. Perfeito. Essa é a representatividade do conselheiro. Então, por isso, se alguém aqui tiver interesse em se candidatar, agora é a oportunidade também de manifestar seu interesse. Obrigado. Se me permite, boa noite, cheguei atrasado, mas também acompanhando o processo todo, né? E parabéns aí aos eleitos, né? Primeiramente, parabéns ao Condema pelo processo, né, democrático. Mas eu penso assim, só para responder um pouco mais, voltando sobre o seu nome, né? Por favor. Tereza, né? Tereza, desculpa. Tereza fez um questionamento quanto ao critério, né, de escolha. É prerrogativa da presidência, né, escolher e indicar. Porém, eu estou vendo aqui que está tendo aqui a possibilidade, né, na pergunta do vereador foi pertinente com relação à função, né, desses delegados. Qual é a função do delegado no Condema, né? E então o delegado está esclarecido. Agora, é prerrogativa, sim, do presidente. O presidente pode indicar, né? Aí o critério que ele usa, ou que ele usou, foi o tempo de atuação no Condema, né? Foi esse o critério que ele usou. Porém, a prerrogativa da mesa ou da diretoria indicar os nomes, né? E estão abertos, pelo entendido, está aberto a... Né? E aí é votado, né? Isso vai ser votado. Então, só para título de esclarecimento. Vamos colocar em votação. Permaneçam. Se ninguém tem interesse, Se alguém tiver interesse. Tereza tem interesse em participar? Tereza tem interesse em participar? Em todas as esferas que eu puder ajudar. Eu só, me perdoe, eu não tenho tanta experiência. O delegado ele vai ser um representante, ou seja, ele é uma voz do Condema dentro da revisão. Assim a gente espera. Ou seja, ele traz proposições que são discutidas e consensadas dentro do Conselho. Ele não carrega uma particularidade do ponto de vista de autorrepresentação. Como voto que está lá, ele como representante do Condema, concordo com o que você está dizendo, deveria ser, de forma íntima, representar o pensamento do Conselho. Mas na hora de votar, a pessoa tem que ter essa postura. Ele está representando o Condema, ele deveria votar com a consciência daquilo que foi resolvido dentro do Condema. É exatamente isso. Ele representa aquilo que o Condema discutiu. E a gente espera que, como representante, eles exerçam essa função. Agora, se vai exercer ou não. Entendi.
Todas essas pessoas indicadas já estão há muito tempo no plano diretor. Barinjan, nós todos temos formações e já sabemos, temos bastante experiência, principalmente do que já sofremos no passado, no que foi, das coisas. Nós temos muito que acrescentar. Só acrescentando, na verdade, o professor nos consultou porque eu e o Saúl somos da área técnica e o Galo da área ligada ao desenvolvimento do município. Então, e como nós já temos a participação em 4 anos, 5 anos do plano diretor, das discussões do plano diretor, inclusive como suplente eu estava, no meu caso, ele me consultou e eu coloquei à disposição para representar o conselho. Posso fazer uma pergunta? Eu só queria perguntar assim, se Conselho, CONDEMA, né? Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Algum dos representantes do CONDEMA tem um trabalho relacionado com o meio ambiente? Nossa! Água. Não, só. Inclusive, tem as pessoas que estão aí, alguns representantes, desde 2006, inclusive os fundadores do próprio CONDEMA. Para ter uma ideia. Só para acrescentar, eu fiz parte do primeiro plano diretor do Engenheiro, que foi aprovado em 2007. Tá? Eu ajudei a desenvolver o plano diretor em 2007 também. Eu conheço bastante a área, tenho bastante conhecimento. Na parte também ambiental, conheço um pouco também, tenho feito outras coisas também para o meio ambiente, tá? Tenho desenvolvido, dado minha contribuição, tanto que na época, quando eu fui presidente por 2 vezes do CONDEMA, eu resgatei o fundo do CONDEMA, que tem o dinheiro que nós tínhamos, tá? Nós acabamos utilizando aí na mata ciliar para as vacinas, compramos R$500 mil em vacinas, e vacina no escopo aí, teste para a Covid, como apareceu a Covid em 2020. Fora a liberação de verbas para a parte educacional para as crianças, sobre educação sobre o meio ambiente. Então a gente já fez um trabalho muito bom aqui, eu, o professor Vitória e todos os outros conselheiros. Não sou eu, somos todos, né? Então eu só representei o grupo do CONDEMA nesse tempo que estava. Só para acrescentar, eu acho. Também tem uma pergunta. Só para acrescentar o que eu acho que, na verdade, todos que estão aqui estão batendo pelo meio ambiente. Eu acho que nós não perderíamos tempo, nós não estaríamos aqui reunidos frequentemente, nos dedicando sem receber nada em troca, se não fosse pelo meio ambiente. Eu acho que todos estão extremamente interessados em participar. Por isso, assim, eu convido essa votação. Se qualquer um que queira participar, está aberto. Eu fui consultado, não necessariamente preciso estar. Eu vou participar estando ou não estando. Desculpa. Vou fazer uma pergunta inconveniente. Desculpe a minha petulância. Para um representante dos imobiliários. Porque como um representante dos imobiliários pode representar o meio ambiente. Desculpa, moça. Posso responder como ex-presidente? Por favor. Eu acho assim, a senhora conhece as leis, a senhora conhece o plano diretor, conhece as diretrizes, tudo que a gente vai fazer na área imobiliária, você tem que seguir leis. Tá? E eu diria para você que hoje, vou defender os empreendedores imobiliários, apesar de eu não ser empreendedor, porque hoje quem mais segue são os empreendedores imobiliários. Você hoje não consegue cortar uma árvore dentro do empreendimento se você não tiver que compensar X árvores. Entendeu? Então, essa é a mesma coisa de falar que médico não pode participar do Conselho de Medicina. Seria um absurdo. Dentista não pode participar do Conselho de Odontologia. Eles são as pessoas, certo, que mais têm condições de fazer isso. E até pelo background que eles têm. Nós estamos participando, eu participo do CONDEMA há mais de 10 anos. E o plano diretor nós pegamos a revisão desde 2016, passando por todas as etapas, todas as discussões. Eu era só ouvinte na época, certo? Então eu acredito que não tem nenhum problema de uma pessoa da área. Este deveria ser o que mais deveriam participar, porque aí você tem como vigiar melhor, entendeu? Eu vejo um problema de ética. A ética é o quê? A senhora chegou atrasada na discussão. Desculpa, não sei o nome da senhora, qual é o nome da senhora? Geni. A senhora é representante de algum
algum conselho, alguma coisa ou não? Não, tá. Dona Geni, me perdoe a franqueza, assim como a senhora foi franca com o nosso conselheiro, eu vou ser franco para a senhora chegou bem atrasada na discussão. Essa discussão foi feita há muito tempo atrás, há quase um ano atrás, quando nós refizemos toda a legislação do Condema. E esse assunto foi exaustivamente falado aqui dentro, com voz para todos, não só para os conselheiros. Então a senhora me perdoe, a senhora chegou atrasada na discussão. Sinto muito. Eu venho acompanhando já há alguns anos. Mas nunca vi a senhora aqui, Dona Geni. do plano diretor. Pois eu nunca vi a senhora aqui. Nós já estamos em discussão em relação a isso há muito tempo. E a senhora nunca foi ouvida aqui porque a senhora não esteve presente. Já vi algumas vezes. O meio ambiente, gente, não é só o meio ambiente, é um tripé. Tem que ter o econômico, o social e o ambiental tem que andar de mão dada. Tá? Lá no Congo, lá o pessoal passa fome e estão matando lá os gorilas para comer. Ou seja, é extremamente importante. São 3 pilares que a gente rege aqui no Condema. A sustentabilidade. Eu conheço muito bem, o meu mestrado foi baseado na sustentabilidade de vinhedo e valinhos de observatório. Tem um livro publicado sobre isso. Então pronto, a gente é um tripé. Então, sim, isso que você quis dizer que o pessoal, como que pode ser que o pessoal do comercial, então tem que estar, porque o desenvolvimento da cidade não é só vamos parar tudo, vamos só preservar entendeu? Então é extremamente importante todas as áreas estarem juntas. Só acrescentar uma coisinha? Só para defender, só para falar uma coisa. Eu aprendi, dentro participando das reuniões, e dentro das reuniões do plano diretor, as questões de discussões de saneamento, o nobre conselheiro. Minha parte é técnica, eu mexo com água, mas eu não entendo a parte de evolução do zoneamento que está em discussão no plano diretor. Como o município deve crescer, como não deve crescer, ou onde deve crescer. Ele foi meu professor nessa área. Eu só gostaria de colocar, se permitir. Deixa eu só permitir falar uma coisa. Eu estou nessa vim para Vinhedo no dia 21 de janeiro de 1961. Eu estou, minha família está toda enraizada aqui. Tá? Você acha que eu vou querer acabar com a minha cidade? Eu moro aqui, minha família mora aqui. Não, a senhora falou uma coisa que eu acho que foi muito grave que a senhora falou. A senhora fez uma acusação que algumas pessoas acham que o pessoal do setor imobiliário, eles são tudo bandidos, são tudo essa coisa, porque nós somos destruidores do ambiente. Desculpa, mas tem você pegar arquitetos aqui, hoje que eu escutei falar arquiteto aqui, falando que a cidade vai virar 200 mil habitantes. Desculpa, não sei onde ele fez faculdade. Para falar que uma cidade em quase 5 anos tem 200 mil habitantes, não sei de onde ele pegou, não sei de onde faculdade que ele estudou para falar isso. Existe toda uma evolução, toda uma parte técnica, toda uma estatística para isso, gente. Ninguém aqui é ignorante. Então, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para destruir nada, eu não quero fazer nada, eu quero fazer uma coisa, eu quero uma cidade bonita, desenvolvida, a parte social e tudo. Tá? Então, desculpa, mas eu acho que ela foi muito inconveniente nessa parte. Só que uma questão de ordem, vamos colocar o vereador. Ele tinha levantado a mão primeiro, espera um pouquinho. Deixa ele falar, meu colega, ele tinha falado, levantado. Assim, gente, a gente tem que deixar claro que assim, todo mundo tem direito de questionar e colocar qualquer tipo de questionamento. Mas ela foi muito feliz quando ela disse que seria inconveniente, né? Então, realmente sua pergunta foi inconveniente, né? No nosso entendimento, foi inconveniente total. Eu né? não Porque, eu não estou dizendo que a senhora avisou. A senhora falou de ética, né? E no meu ponto de vista, com todo respeito, mas a senhora, eu não acho que ela está errada, porque ela avisou, ela frisou antes, que a pergunta seria, não sei se foi inconveniente ou não sei se foi essa palavra que a senhora usou, mas inconveniente. E ficou claro, né? Não, e ficou claro que realmente foi inconveniente. Então, a senhora deixou muito claro para mim honesta na sua pergunta. É uma questão de esclarecimento, sem negligenciar o histórico e a biografia de nenhum dos senhores que participaram. Eu estou começando a minha jornada agora e espero aprender muito também. Deixa um pouco intranquila foi essa colocação do senhor
vice-presidente, que as pessoas deveriam votar segundo todo um arcabouço, toda uma discussão, todo um conhecimento que é produzido, segundo o Diniz, já há um ano, né? Mas que existe essa circunstância de que isso é prerrogativa de uma decisão, né? Lá na hora. É isso que eu não entendi. São deixa só, um minuto só. Só vou tentar responder de uma eu acho que é muito pertinente. Eu só vou tentar responder de uma maneira muito clara. O delegado, cada indivíduo, cada cidadão, ele tem a liberdade de votar. Se ele está com um delegado, ele representa. Quando eu sou representante de um grupo, seja qual grupo for, eu tenho por responsabilidade e por ética levar aquilo que foi consensado pelo grupo. Aqui, no grupo, no Condeiro. Isso foi feito no plano diretor passado, aonde o próprio Condeno, tendo discutido exaustivamente o projeto, nós ficávamos até meia-noite, 1h da manhã discutindo, e dois representantes do Condeno mudaram o documento do Condeno para atender a radicalização que foi feita no plano diretor. E isso, para mim, é falta de caráter e falta de ética. Então, eu entendo que quando nós quisermos realmente colaborar com o município, a gente tem que ter o primeiro princípio, realmente de ser honesto consigo mesmo. Então, quando a gente vem no sentido de radicalizar uma posição, achando que sabe muito mais do que muita gente que mora aqui, dá licença, tem muita coisa errada, tem muita coisa que as pessoas não aceitam. Eu ouvi de um promotor e de um vereador que fogo não pula cerca. A coisa mais inconcebível que eu ouvi de um pronunciamento de dois cargos que são extremamente importantes, de falar uma besteira enorme, só para dizer que quem bota fogo são algumas pessoas. Então as pessoas têm que ter um pouco de responsabilidade para a gente conseguir discutir de uma maneira madura, honesta e isenta, para achar alternativas coerentes. Porque nós que participamos aqui, alguns são doutores, têm mestrado, alguns são engenheiros, são profissionais liberais e uma série de coisas, mas tem muita gente nesse município que não tem voz para fazer absolutamente nada e ninguém vai perguntar para ele o que eles querem. Então é muito bonito a gente falar em meio ambiente, em sustentabilidade, quando nós não temos a mínima ideia do que acontece de fato no nosso município. E a gente está cansado disso. Inclusive com algumas propostas que foram feitas de transformar vinhedo numa economia florestal. Dá licença, né? Eu acho que chega uma hora que limite é limite, responsabilidade é responsabilidade, mas as pessoas têm que ter o mínimo de bom senso. Eu acho que é isso que a gente tem que conseguir aqui dentro. Fora isso, vou só resumir o que ele falou. É o seguinte, que os conselheiros, por mais que as pessoas vai ter a discussão aqui, o conselheiro pode chegar lá na hora e dar o voto dele. É só isso que ele quer dizer. Eu vou só falar mais uma coisa. É mais da ética de cada pessoa, de cada licença, eu vou falar mais uma coisa. Todos votam depois de delegados, por cento de 100 delegados. Vindo 3 daqui, depois dos pais, essas coisas. Só que cada um, mesmo que seja aqui do Condema, pode ser que a ideia, por exemplo, não leve essa ideia para lá. Só mais uma questão. É mais fácil eu votar a favor do meio ambiente do que muito radical que tem por aí votar, porque o negocinho dele é consequência de holofotezinho. Desculpa, mas essa é a minha vantagem. Senhores e senhoras, tem alguém que queira se candidatar? Não. Então vamos colocar em votação? Sim. Levanta a mão quem está a favor da... Eu gostaria de passar a lista, de fazer a chamada. Professor, só para a câmera poder filmar, pergunta novamente se alguém tem interesse, e aí a câmera passa filmando. Se coloca, se candidato. Assim.
Vamos filmar então, e colocar em votação. Essa peculiaridade da dinâmica que a gente vai aos poucos tendo contato, né? Porque o processual, a lei, o regimento interno, isso é relativamente fácil de abarcar. Mas essa dinâmica que vocês conhecem, que eu acho que é difícil. Então, se os conselheiros representam efetivamente o problema, é fácil você dizer, voto nessa pessoa porque tenho certeza que ela vai encaminhar. Mas se as pessoas levam pautas individuais, elas são eleitas e podem, nesse jogo, fazer esse tipo de coisa, é complicado, né? Então... Vamos complicado porque você não nos conhece, a maioria dos que estão aqui já conhece, por isso sim. Aí você pode... São várias formatos de comunicação. Então você não precisa votar. Vamos colocar em votação. Por favor, levante a mão e vai ser filmado. Quem são os representantes? Deixar muito claro, né? São os titulares que votam, senão não fica claro aí. Só os que votam. Unanimidade. Eu acho que ela vai saber quem são os representantes. Tem outro assunto. Ainda, com licença, só um adendo, aproveitando também a eleição dos novos representantes, como que pode ser feita essa aferição se os representantes estão de fato votando o que foi deliberado no Conselho pela ata? Pela ata, se chamar nominalmente quem está votando, eu particularmente acho que é correto. Você está votando em nome de quem? Então só vota os titulares. Se estão aí, vota. Se não estão, não vota. Mas deixar claro que é o titular que está votando, para acabar com essas coisas. Senão nós vamos ficar que nem louco aqui. Pode, não pode, vai, não vai, quem é? Eu acho que tem razão. Eu, por exemplo, sou da era ambiental. Estou votando a favor da nomeação. Então, quem são titulares, por favor, se apresentem e digam o voto. Perdão, desculpa. É posteriormente, por exemplo, na representação do Condema no plano diretor. Como dizer se a pessoa de fato está representando, existe algum instrumento que impeça? Acredito que na votação, lá, quando for ter a votação, terão só nós os três, né? Que seria eu, o Barijana e o Valmir. Aí todo mundo vai estar lá. Vai votar igualmente. Você participou. O que aconteceram aquilo que aconteceu com esses terríveis que passaram? Eu acho que tem que entender o seguinte: lá, na votação do outro plano diretor, você tinha uma identificação. Eu, por exemplo, estava pelo CNPU, você tem uma ideia. Então, quem era do CNPU tinha a cartelinha do CNPU, ia lá e colocava, que era no Condema, ia lá e colocava, certo? Então, você tinha os representantes, e cada um tinha um voto. Então, por isso que eu disse isso. Aí é um problema ético de cada um. Se você discutiu, fez o consenso, chegar na hora H, você vota contra. Isso aí foram duas pessoas específicas que tanto fizeram isso naquela época, pelo Condema e pela própria administração municipal, elas foram expurgadas. Não, mas eu só quero dizer que isso acontece. Entendeu? Então, isso aí, desculpe eu falar, porque um caso foi comigo e o outro não foi. Tá? A pessoa alterou as atas de reunião do Condema. E no dia da apresentação, o Valmir deve lembrar, eu era representante do Rotary, eu já tinha avisado antes, eles adulteraram, a palavra é adulteraram as atas e as propostas que o Condema levou. Dois conselheiros. Então, na hora eu levantei e falei, olha, não está em conformidade, levei para o meu clube do Rotary, levei para a nossa Assembleia e falaram, olha, se continuar, nós saímos do Condema porque não faz parte da nossa política social. O Rotary tem uma regra de apoio à sociedade. Isso aconteceu, retornou, né, Valmir? Aí foi lá, retornaram as propostas antigas, eles fizeram isso na calada da noite, apesar de que já estavam avisados os dois. Eu só não vou falar o nome aqui, porque eu acho que... Mas são ambientalistas de carteirinha. São ambientalistas que defendem, matam por uma árvore, tá? Mas foram eles que alteraram tudo que foi discutido
durante 5, 6, 7 meses, entre 9 pessoas, a secretária, era mulher, a secretária adulterou a ata junto com uma determinada pessoa. E depois eles fizeram isso, eu não vou entrar nesse detalhe, que aí já está fora da minha alçada, fizeram isso a posteriori novamente, e infelizmente estão aí livre e soltos, cantando de galo, fazendo discurso do megafone, entendeu? De que são protetores do meio ambiente. Hoje nós teremos um calendário de apresentações e discussões prévias, né? Eu acho que será apresentado previamente nos conselhos. Eu acho que aí nós teremos a instrução, nós estaremos melhor preparados para defender essas ideias dentro do debate dos conselhos, na reunião com os delegados. Eu não sei se será prévio, provavelmente será prévio nos conselhos, né? Eu acho que aí nós teremos mais propriedade para defender as ideias. Perfeito. Obrigado. Ainda em assuntos gerais, o último item será mais ou menos daqui uns 30 dias, nós fazemos a reunião para aprovar o regimento interno que está sendo elaborado. Uma das condições para que a gente possa deixar o CONDEMA extremamente regularizado é a alteração do regimento interno. A alteração do regimento interno ela faz parte de todo o processo da reforma legislativa do CONDEMA. Então nós estamos reelaborando todo o regimento interno de acordo com a nova legislação. Até porque o atual regimento interno ele se atém à legislação antiga. Por isso a gente precisa modernizar e atualizar o regimento interno que será proposto aqui 30 dias, da forma como foi proposta também a alteração da legislação, com a participação de todos os conselheiros aqui presentes. Pois não, ele vai ser disponibilizado por algum tempo para a gente fazer apreciação, para que a gente tenha conhecimento de causa no momento em que vai votar, claro. Porque, enfim, eu entendo que essa contribuição pode ser dada só se a gente não ficar. A contribuição vai ser dada, obviamente, oportunamente para todos os conselheiros se manifestarem. Com tempo hábil para ler, para reler, para apontar o que pode ser melhorado. Inclusive, não há necessidade também de ser o conselheiro aqui internamente. As opiniões são bem-vindas. É fato de que os conselheiros têm voz e votam. A sociedade civil não necessariamente, mas pode participar porque nós aqui somos democráticos nesse sentido. Então, a participação de todos é bem-vinda. E o período vai ser isso. Em 30 dias a gente recebe a minuta. É isso? Exato. Não tendo mais nada, alguém ia se pronunciar, nós encerramos a 14ª reunião do CONDEMA e agradeço a presença de todos. Presidente, não, é só que eu trago uma demanda e eu não sei se os senhores me esclareçam se é próprio a gente encaminhar para a mesa. Nós tivemos uma demanda específica trazida pela comunidade dos moradores do Bosque das Araras e nós solicitamos alguns documentos para tentar tomar perto e se informar. E nós gostaríamos de saber se, na qualidade de conselheiros do CONDEMA, a gente pode ter acesso à documentação de estudo de impacto de vizinhança ou relatórios de contrapartidas ambientais de um empreendimento. Como eu não sei, eu li o regimento interno, eu sei da transparência. Em cima de onde? Tem um loteamento que estão fazendo lá na ponta? Na ponta da Bosque do Arara, não é isso? Isso, aquele lá na esquina que estão fazendo o loteamento. Na São Bento. Então, eu gostaria de saber se existe possibilidade de, na qualidade de conselheiros, a gente poder solicitar. Já foi feito toda a solicitação, mas não sei se nessa circunstância o processo se torna mais rápido. Só um minuto. Não é um loteamento, tá? Na vila residencial, foram apresentados todos os estudos, está regularmente aprovado, chegou ao nosso conhecimento do pedido, só que, se eu não me engano, um dos pedidos era para que se fornecesse cópia dos projetos aprovados, dos estudos e tudo. Isso, se eu não me engano, tem que ver
com a Fernanda, foi encaminhado para o jurídico para ver se a gente pode fornecer sem ônus para a prefeitura. Então, mas na verdade... Porque assim, não, só para eu complementar. É que não foi isso que eu pedi. Não, se foi esse é o pedido que chegou para mim. Isso, então, mas não se trata desse. Esse Agora, a se gente fez chegar por para o orientação problema, eu não sei se só são muitos, deixa eu concluir. Eu não sei se pelo problema seria passivo de ser pedido, já que o processo é público, está lá à disposição para ser consultado. Inclusive, acho que foi feita uma consulta aí, se eu não me engano. Desculpa, eu não escutei o que o senhor falou. Inclusive, acho que foi feita uma consulta a esse processo. Tem que confirmar lá com a Fernanda, mas chegou no conhecimento do pedido. Foi feita uma consulta ao processo. Só para esclarecer, eu não sei, do ponto de vista do fluxo processual, o que significa. A minha demanda, eu vou usar da sua objetividade, é mais simples. Existem relatórios, existem documentos que são afeitos à questão propriamente da qualidade de vida e do meio ambiente, que é o estudo de impacto de vizinhança e o licenciamento ambiental, porque a comunidade quer saber onde serão feitas as contrapartidas, qual é o tamanho da contrapartida. Então, a minha questão é bem simples. Nós já fizemos a solicitação e só queremos saber se na qualidade de conselheiro do CONDEMA, essas informações específicas, elas podem vir de forma mais rápida. Caso contrário, a gente respeita todo o processo. Não, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, vou ser mais prático. Qualquer pessoa, os projetos, as coisas estão lá disponíveis. Imagina agora se cada conselho, cada pessoa falasse, gente, eu quero uma cópia. Os processos são monstruosos. Despender uma pessoa, custo para tirar cópia e tudo mais. Eu acredito que vocês lá, como moradores, vocês possam ir lá e pedir vistas e o que tiver interesse em verificar, tirar fotos, entendeu? Do processo, da compensação ambiental, o que foi feito, se tem. Perfeito, mas não foi essa a orientação. E seguindo a orientação que foi dada, nós fizemos a solicitação via Sistema de Informação Municipal. E através dele, a gente tem um fluxo que demora em torno de 30 dias. Então, a minha pergunta é, especificamente em relação ao estudo de impacto de vizinhança, a gente pode ter acesso num tempo menor, até por essa via de solicitar o processo e tirar foto, não sei. Eu acho que se você... O processo está à disposição da consulta. Se você me permite, eu acho que inclusive um problema de papel. Qual é o papel do conselho? Estamos discutindo já em outros conselhos. O papel do conselho é muito mais estabelecer política e olhar se essas políticas estão sendo respeitadas ou não. Existe um fluxo informativo que é do Estado, que é da Prefeitura. Então, esse fluxo administrativo que está lá, que deveria dar transparência, deveria dar orientação ao cidadão, já está no processo. Se tiver alguma coisa que estiver errada nesse processo, cabe ao cidadão entrar com uma ação. Ao CONDEMA, cabe, eu acho analisar claramente qual é o fluxo, quais são as aprovações e se o CONDEMA aprovou alguma coisa sobre impacto ambiental, ele é responsável por que foi apresentado. Agora, o conselho que pode aprovar isso é mais o CNPU do que o CONDEMA. Nesse sentido, porque existe esse conselho lá que faz isso. Deixa eu só fazer não é nosso papel de atender A, B, C ou D, e sim atender o município como Vitório, só corrigindo uma coisa que você falou, desculpa. O problema, ele não é deliberativo para essas coisas, tá? Ele é só consultivo. Isso aí é um problema do poder público. É o que eu estou dizendo. Então é lá na Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, são eles que deliberam as coisas, que seguem as leis, as diretrizes. Tá? Aí você acha, por exemplo... Eu volto à questão inicial, que é muito simples. Não, a questão é se a gente for fazer essas pequenas coisas, por exemplo, o Bosque das Araras, você representa lá, pediu vista. Eu também represento lá, mas é verdade. Sim, vocês foram lá, pediram vistas, viram alguma coisa que acham que não está de acordo, alguma coisa que você... Nós não pedimos vistas, nos foi dado algumas informações. Não sei, mas então peçam vistas. Nós vamos falar.
peçam vista, olhou, viu, verificou, está tudo ok, vocês acharam que tem alguma coisa, aí vocês trazem no conselho. Olha, a gente viu isso, não está correto isso, a gente achou isso, aí o conselho atua nisso. Porque se a gente for ficar vendo, tomando vários... Qualquer munícipe, né? Isso, qualquer munícipe pode fazer. Muito obrigada pelo esclarecimento. Pronto. Bom, mais alguma coisa, gente? Agora sim. Vamos encerrar a reunião. Boa noite, agradeço a todo mundo. Parabéns,